Tem uma frase que fala assim: se você andou acertando muito, é porque você aprendeu pouco. Ou seja, quanto mais a gente erra, mais oportunidade a gente tem de aprender coisas novas, não é verdade? Então, continuando aqui com o livro Disciplina Positiva, eu vou ler aqui a página do encorajamento versus elogio. Por muitos anos houve uma grande campanha pelas virtudes dos elogios em ajudar as crianças a obter autoconhecimento positivo e a melhorar seu comportamento. O problema é que elas podem se tornar bajuladoras e viciadas em aprovação. Olha só, né? Às vezes a gente tá achando que, vou encorajar, né? Elogiando, falando que tá lindo, tá maravilhoso. Na verdade, tá fazendo outra coisa, achando que, né? Ela tá entendendo que ela precisa o tempo inteiro ser agradada, o tempo inteiro ela precisa ser bajulada. Essas crianças, mais tarde, serão adultos que podem desenvolver conceitos pessoais que são totalmente dependentes da opinião dos outros. Olha só, né? Acho que a gente nunca chegou a parar para pensar nisso. O tempo inteiro eu fico elogiando, o tempo inteiro eu fico falando que o que ela tá fazendo tá lindo, tá maravilhoso. Ela vai se tornar um adulto como? Que o tempo inteiro todo mundo tem que elogiar ela. Por que a minha vida inteira todo mundo me elogiou? Agora, eu sou um adulto e ninguém me elogia? Como assim? Não é mesmo? Continuando aqui com o livro. Como discutido anteriormente, outro erro que os adultos vêm cometendo em relação ao elogio é a noção de que eles podem dar autoestima à criança. Ou seja, né, a autoestima não pode ser dada ou recebida, ela é desenvolvida. Então, se eu ficar elogiando muito meu filho, ele vai ter uma autoestima boa, ele vai ficar bem, e isso e aquilo, né? Mas, na verdade, a autoestima, você não dá autoestima para o seu filho. Você precisa ajudar ele a desenvolver essa autoestima. Olha só que uma coisa vai gerando outra, né? O negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina. As diferenças entre elogio e encorajamento podem ser difíceis de compreender para aqueles que acreditam em que elogios vêm seu resultado imediato. Eles veem as crianças responder ao elogio com as faces radiantes. No entanto, eles não estão pensando nos defeitos a longo prazo, né? Da dependência em relação à opinião dos outros. Até aqueles que querem mudar de elogio para encorajamento acham estranho parar e pensar antes de fazer afirmações que já se tornaram habituais. Então, se o tempo inteiro você fala, nossa, que desenho lindo, você é demais, você é o melhor desenhista do mundo. Não tô falando que não é para falar isso, mas é ter um certo cuidado como falar isso. Porque se o tempo inteiro você só fala isso para a criança, ele vai crescer sim, uma criança dependente da opinião dos outros. Descobri que a última pergunta é especialmente útil. Os comentários que fazemos para amigos geralmente se encaixam nos critérios de encorajamento? Será que como você conversa com o seu amigo, é como você conversaria com seu filho? Você está encorajando ele? Você está elogiando somente por elogiar? Porque é isso que eu tenho que fazer. Então, continuando aqui no livro. Aqui. Encorajamento versus críticas, né? Qual é a diferença? É um erro achar que a melhor maneira de ajudar uma criança a agir melhor é criticando o que ela faz de errado. Então, às vezes a gente lembra aquela coisa, né? Se alguém tá fazendo uma coisa bem feita, vamos focar no que ela tá fazendo bem feito. Se ela tá fazendo errado, não vamos ficar focando no que ela tá fazendo de errado, que ela não sabe fazendo aquilo que ela não é boa fazendo, não é mesmo? Quando você pensa sobre isso, crítica construtiva, não existe crítica construtiva, não acredito também nisso não. Crítica construtiva é uma contradição, olha lá que eu falo, uma contradição em termos. Construtivo significa desenvolver, criticismo significa derrubar. Isso não significa que você não pode deixar a criança saber que há espaço para aprimoramento. Significa que você não tem que fazê-la se sentir pior a fim de que haja algo melhor. Então, você não vai lá destruir ela para você achar, não, eu destruindo, acabando com ela, ela vai se sentir melhor. Nossa, ainda bem que você falou que meu desenho estava horrível, que eu sou uma péssima artista. Agora eu vou criar vontade de desenhar melhor. Agora eu vou querer ser a melhor desenhista. Às vezes a gente acha que fazendo isso, criticando, é a melhor forma de encorajar alguém. E dependendo daquela pessoa, não é, gente, não vai.
Aí tem outra parte, encorajamento e autoavaliação. Corey trouxe sua tarefa de caligrafia da letra G para sua professora de terceiro ano, a doutora Turtle. Tá dando um exemplo aqui, tá? Que olhou para o papel e pediu a ela para apontar sua favorita. Olha só, essa aqui é o meu papel, né, de caligrafia com a letra G, professora. Olha aqui como é que ficou. E a professora, em vez de falar assim, olha, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada. A professora falou assim, qual que é a sua favorita aqui nesse papel? Corey concordou alegremente. A senhorita Turtle apontou para outro G, executando satisfatoriamente. Em seguida, ela apontou para um outro G com cauda dupla e pediu a Corey para lhe falar sobre aquele. Corey mostrou sua surpresa cobrindo a boca como a mão e disse, opa, senhora Turtle, perguntei se ela conseguiria consertar sozinha ou se precisava de ajuda. Corey disse que não podia consertar sozinha e voltou para sua... Corey disse que podia consertar sozinha e voltou para sua carteira. A senhora Tuttle não apontou apenas o erro, ela focou primeiro nos pontos fortes e depois pediu para ela avaliar o erro por conta própria. Olha que diferença isso faz. Eu, antes de ser mãe de 3 filhos, também trabalhei muito em escola como professora. E é muito engraçado como eu fazia isso. Eu não queria simplesmente falar para os meus alunos, né? Ó, esse aqui tá errado, esse tá errado, não. Não é para fazer assim, tá tudo errado, tem que fazer tudo de novo. Ó, esse tá errado. Em vez disso, eu pegava o papel, né, o caderno da criança e falava assim, olha, nossa, você tá fazendo muito bem. Qual desses aqui que tá melhor? Ou qual letra que você escreveu bem feito? Agora você vai falar para mim qual letra que não tá muito bonitinha, qual letra que você melhoraria, qual letra que você conseguiria fazer de uma forma melhor. E quando eu falava isso, você tá perguntando para a criança. E quando você pergunta, você faz com que ela pensa. Simplesmente ela vai lá para receber um elogio ou um vistinho de eu terminei, tá tudo certo, e vai lá mostrar, né? Se aparecer o coleguinha do lado e tal. Ela vai lá já com a perspectiva de receber um elogio, de fazer, é isso que eu fiz bem feito, a professora vai lá dar um visto, fazer um parabéns, um coraçãozinho, você é demais, maravilhosa, né? Quando você faz essas perguntas para o aluno, ele já muda totalmente a perspectiva aquilo que ele estava esperando sai totalmente fora de contexto. Ele volta para a carteira dele falando, nossa, olha, eu fiz isso e isso certo, mas isso aqui eu vi, eu sei, eu descobri sozinho que eu precisava melhorar. Ele não vai achar que foi a professora que corrigiu ele, vai falar, eu sei fazer certo, o professor não me ajudou em nada. E é isso que é o papel, a gente tá ali para ajudar, né? E era muito engraçado como eles voltavam com outra perspectiva. Encorajando a autoavaliação. Não, isso eu já li. Dedique tempo para o treinamento. Essa parte é muito interessante, porque se você não treinar o teu filho a aprender, se você não treinar o seu filho a ensinar ele como é que faz as coisas, ele não vai saber. Ele não tem os mesmos... não tem o mesmo olhar para as mesmas coisas que você, porque a gente já está fazendo tudo há muito tempo. Então, a gente tem um olhar mais detalhista em cada coisa que precisa fazer. A criança não, o pré-adolescente, o adolescente não tem isso, né? Então, para eles, o que precisa ser feito na cozinha? Na cozinha eu preciso lavar a louça. Só lavar a louça? Você acha que você vem na cozinha e só vai lavar a louça? E o chão, e isso, aquilo. Nossa senhora, sabia que tinha tudo isso, gente, tá doido. A partir do momento que você fala o que precisa ser feito na cozinha, eu espero que você faça assim. Lave a louça, limpe a pia e passe uma vassoura no chão. É isso que eu espero que você faça. Agora, se você falar pra ele, vai lá assim, olha, você vai lá e vai limpar a cozinha e eu quero bem limpo. Ai de você se não limpar. Onde já se viu, você tem idade suficiente para limpar a cozinha? Como que você não tá limpando a cozinha? Você treinou? Você ajudou ele a fazer as coisas? Não fez. Você não colocou a sua expectativa. Você vai lá simplesmente vomitou um monte de coisa em cima da criança, adolescente, do pré-adolescente e você, né, tem as suas expectativas. Pode ser que ele pense assim, poxa, tudo que eu faço tá errado, meu. Nossa, não consigo fazer nada certo. Consigo limpar uma cozinha certo, consigo fazer uma coisa certa. Mas a importância da gente treinar os nossos filhos para o que nós esperamos que eles façam
faz a diferença, faz uma diferença gigante. Então ela continua assim: dedique tempo para o treinamento. Isso não é óbvio quanto pode parecer, desculpa. Os adultos muitas vezes esperam que as crianças cumpram tarefas para as quais não tiveram um treinamento suficiente. Isso é mais comum nos lares do que em escolas. Os pais esperam que as crianças limpem os quartos, mas nunca ensinaram como fazê-lo. Crianças vão para os seus quartos bagunçados e se sentem sobrecarregadas. Poderia ajudar se o pai ou a mãe falasse: coloque a roupa limpa na gaveta e a roupa suja no cesto. Eu vou te falar qual é o próximo passo. Em seguida, eles poderiam colocar os brinquedos. Nananana. Então, dedicar tempo para o treinamento significa ser bem específico sobre os seus termos de expectativa. Quando você tá arrumando o lençol, nossa, o que aconteceria se eu puxasse aqui, ó? Vamos puxar aqui, ó, pronto, a cama ficou arrumada, né? Quando você sente que houve treinamento suficiente, adequado, você já pode esperar mais da criança, ou do pré-adolescente, ou do adolescente que for, né? Porque você já ensinou, você já colocou as suas expectativas para ele, agora eu quero que você faça assim. Quadros de rotina. Quanto mais as crianças fazem por elas mesmas, mais capazes, encorajadas elas sentem. Então, quando você faz um quadro de rotina para a criança, ela sabe o que esperar, né? Hoje em dia, em muitas escolas, já quando eu trabalhava, eles fazem aquele quadro de rotina do que vai ser feito durante o dia, né? Na escola, na sala de aula, quais são as atividades que vai ser. Isso faz com que a criança tenha uma previsibilidade do que vai acontecer. Isso é muito importante, porque ela tá ali, ela fala: e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Terminei a tarefa, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Né? Fica o tempo inteiro: e agora? O que eu faço? Então, quando ela tem a rotina, ela sabe o que ela precisa fazer, e se ela terminou a tarefa antes de todo mundo, ela vai lá, pega o gibi, vai sentar e fica lendo, esperando todo mundo acabar, tranquila, de boa. Em casa, se ela terminou de fazer aquilo que o pai e a mãe pediu, que eles fizeram na rotina, o que ela vai fazer? Ela pode assistir TV, ela pode brincar com Lego, pode fazer qualquer coisa, né? Enquanto o outro irmão vai lá e termina. Quando você coloca esse quadro de rotina, quando você tem essa rotina, a criança sabe o que esperar. E isso ajuda muito na rotina da casa, em como a casa anda, né? Vai ser menos estressante, vai ser menos polêmica, vai ser menos gritaria, vai ser mais ordem, vai ser mais calmo, vai ser mais tranquilo quando se tem um quadro de rotinas e cada um sabe o que fazer. Então, fique aqui no meu canal se você quiser aprender mais um pouquinho sobre vida real de mãe.